Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Hoje a gente está ventando de novo, vai ter um barulhinho de janela batendo o tempo todo. Não se preocupem, tá tudo em ordem, tudo em paz. E vamos começar com o nosso livrinho Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Injúrias. Você foi vítima de agressões, insultos, calúnias, injúrias, difamação? É natural que o sangue suba a cabeça e que você sinta ardente vontade de revidar. Não se deixe, porém, levar pelo primeiro impulso. Pense um pouco, não vale a pena descer ao nível do agressor. Mantenha sua linha. O silêncio também é resposta. Confie na justiça do alto e entregue o problema a Deus. Nunca se deve dar ouvidos ao mal. Não manifeste, nem demonstre revolta. Permaneça sereno, perdoe. O silêncio é amigo da paz. É uma situação bastante difícil. Conflito é sempre uma coisa muito complicada, mas a nossa reação é que faz o curso do acontecimento também, determina as reações também dos outros. Então, se a gente está em paz e não se deixa atingir, não se deixa envolver pela agressão, a paz é a resposta melhor que a gente pode dar. E sempre tendo em mente que a violência só aumenta a violência. Então, a paz é o melhor. O silêncio, a paz, a compreensão é sempre a melhor resposta. E depois, perdão. É muito importante isso. No Livro dos Espíritos, nós temos aqui uma pergunta muito boa, falando sobre a união do corpo e do espírito ao corpo, né? No capítulo que fala sobre a reencarnação, e a pergunta é a seguinte: não sendo completa a união do espírito ao corpo e sendo consumada definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto dotado de alma? E o Espírito de Verdade responde: o espírito que vai animar esse corpo existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está em vias de se operar apenas. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Quer dizer, existe uma ligação do espírito com o feto, com o corpo em formação. Ela só vai ser completa na hora do nascimento, mas durante a gestação ele está se ligando cada vez mais àquele corpo. Mas ele já está ligado desde a concepção. Então, vamos. Então, bem esclarecido esse ponto, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo.
E estamos no capítulo aqui, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, e essa mensagem é assinada por um espírito protetor. Foi recebida em Bordeaux em 1863. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem assim os seus corações, não consintam que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevem o seu espírito àqueles por quem chamam, a fim de que, encontrando em vocês as disposições necessárias, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em suas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julguem, todavia, que exortando-lhes incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos que vivam uma vida mística, que os conserve fora das leis da sociedade onde estão condenados a viver. Não, vivam com os homens da sua época, como devem viver os homens. Sacrifiquem as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrifiquem com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Vocês são chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choquem a nenhum deles com quem estiver. Sejam joviais, sejam ditosos, mas que a sua jovialidade seja a que provém de uma consciência limpa, que a sua aventura seja a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. A virtude não consiste em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as suas condições humanas lhes permitem. Basta que se reportem todos os atos da sua vida ao Criador que deu a vocês. Basta que, quando começarem ou acabarem uma obra, elevem o pensamento a esse Criador e lhe peçam num arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenham êxito, ou a sua bênção, se já a concluíram. Em tudo que fizerem, remontem à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de suas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse ilhado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, então, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Então, não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso que se punam e cubram de cinzas. Não, ainda uma vez lhes dizemos: ditosos sejam segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na sua felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofendê-lo ou fazer com que se vele o semblante dos que os amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. A caridade é nosso melhor trabalho nesse mundo, e a caridade só se faz quando nós estamos em grupo. Por isso que
ele salienta aqui, ele dá ênfase de que nós precisamos viver na sociedade. Não adianta a gente querer se isolar, porque se isolar a gente vai viver uma vida de egoísmo. Por mais santa que pareça, que fique orando o tempo todo, que se devote, mas numa clausura não existe possibilidade de caridade. E assim, então, terminamos as nossas leituras de hoje com uma trovinha de Múcio Teixeira, está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Trova de aviso. Guarda a criança contigo como bênção do amor puro. Criança é o nosso retrato endereçado ao futuro.